Finalmente, o nosso projeto Escutar para Todos está no ar. Hoje é o primeiro episódio e eu estou aqui super feliz, estou na companhia de duas amigas, de duas colegas de trabalho para dar início a esse projeto. Então, hoje, eu quero apresentar o projeto para vocês, apresentar minhas colegas Isabela, Natália. A gente vai falar um pouquinho de como vai acontecer, a gente vai explicar para vocês o que a gente vai discutir aqui. Mas eu já posso adiantar que o nosso objetivo é falar sobre audição. A audição para todos, né? Então a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Eu vou aproveitar, então, deixar minhas amigas falarem, aproveitarem e se apresentarem. A gente aqui, o nosso papo vai ser sempre informal, então o objetivo aqui é conversar, é aproveitar esse tempo para falar do assunto que a gente ama, né? Que é audição. Eu tenho um viés, que eu adoro audição na criança, mas a gente vai falar de audição para todos. Isa, me conta. Me conta aí o que você... Quem é você? Então, primeiramente eu estou muito feliz também. Nasceu, né, um projeto que veio de uma angústia lá no tempo da pandemia, né, Natália? Eu liguei para ela e aí, num jantar com a Dani, a gente contou para ela sobre o projeto e ela falou: Nossa, não acredito, eu também já tô com tudo pronto para fazer exatamente isso. E aí a gente uma olhou para outra. Então, por que não nos unir, né? Que ia ser uma coisa mais gostosa, um papo mais aberto, né? A gente acabava se encontrando, café da manhã, jantar, para explicar e falar e trocas sobre as nossas angústias profissionais, sobre as nossas conquistas profissionais. Discussão de casos. Discussões de casos, alguns casos em comum. Hoje, muitos casos em comum, graças a Deus, porque dentro das boas práticas, né? Sempre zelando pelas boas práticas. E é isso, assim, tô feliz, somos apaixonadas, né, pelo tema audição, pelo tema escutar, por esse sentido tão importante na nossa vida, né, que é um sentido invisível, mas muito importante para a comunicação, para a gente trocar afetos, né, para a profissão, para o social. E é isso aí, eu vou dar a palavrinha agora aqui para a Taia. Né? Como é informal, vou chamar, às vezes, de Taia, vai fugir, mas é a Natália, né? Mas vamos lá. Então, eu sou a Natália, né? Faço parte desse projeto, que a gente pensou com muito carinho de estar aqui para conversar sobre as nossas angústias quanto aos diagnósticos e protetização desses nossos pacientes. A gente vai discutir bastante, a gente vai trazer convidados, e é isso. Vamos começar. Exatamente. Então, foi muito engraçado, assim, porque eu acho que quando a gente começa a pensar, né, eu acho que as ideias são coletivas, né? Então, na pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Muitas de nós fomos para o digital e não paramos, né? Vão abrindo as portas e tal. Então, eu já tinha muita vontade, já surgiu essa ideia de gravar, de fazer um programa, porque eu acho que o alcance disso aqui que a gente faz é muito grande. Então, a gente consegue alcançar pessoas até de outros países e tal. E eu comecei a procurar, né? Comecei a pesquisar na internet, como é que funcionava, de uma forma muito curta, né? E aí foi exatamente o que a Isa falou. Foi engraçado porque a gente saiu para discutir casos, né? Porque a gente tem muitos casos. Acabei que eu nem me apresentei, né? Mas eu sou médica, eu tô rindo, trabalho com audição na criança. E isso é um problema, porque é muito difícil, né? É uma área difícil da gente conseguir fazer realmente um trabalho em toda a linha. Então, durante esse podcast hoje e nos próximos episódios, a gente vai falar desse segmento todo, né? Como é que é essa jornada, que é uma jornada longa, né? Não é curta. Então, quando eu falei desse projeto de estar aqui conversando, de trazer informação, então o que a gente quer é falar sobre isso, é conversar com as famílias, né, meninas?
conversar com as famílias, com os usuários. Então, a gente quer falar da audição como um todo. Inclusive, assim, vai aparecer em algum lugar aí os nossos contatos e serão muito bem-vindas perguntas, próximos temas, né? Também não nos apresentamos, nós somos fonoaudiólogas, audiologistas, né? Trabalhamos dentro de todo o processo da reabilitação da saúde auditiva. Estamos mais no pedacinho da adaptação da prótese auditiva e nos encontramos aí na área da audiologia com a Dani, que está mais atuando na área do diagnóstico infantil. E foi Eu acho que é interessante a gente contar assim, como que a gente se foi, encontrou, né? nesse momento para seguir um caminho profissional juntos, porque hoje em dia somos parceiras, né? Isso aí. E eu acho que é interessante que a gente tinha uma angústia muito grande quando a gente protetizava a criança, que as crianças chegavam até a gente sem um diagnóstico fechado ou um diagnóstico incompleto, e a gente ficava com aquele diagnóstico sem saber o que fazer. E muitas vezes a gente não tinha capacidade de fazer uma sedação numa criança para fazer um BERA adequado. E aí a gente precisava de alguém que fizesse esse exame. E eu acho que a angústia da Dani era a mesma, né? De fazer um exame adequado, mas não saber o que fazer com aquela criança, né? Qual seria o próximo passo daquela criança? Botar o aparelho. Mas quem que colocaria aparelho auditivo nessa criança, né? Então, acho que a junção foi essa, né? Nosso caminho se cruzou nesse momento que a gente precisava da Dani e a Dani precisava da gente. É uma cadeia, né, gente? Então, não adianta, por exemplo. E tem outras etapas também, Com né? certeza, Não é? exatamente. A gente faz é um só elo ali. uma parte. Então, a minha grande frustração era assim: a gente pega uma criança que às vezes já está rodando, né? Que já está perdendo tempo, que é tão importante, né? E aí você se faz o melhor diagnóstico, você deixa aquilo pronto, só que na hora de entregar para o próximo nível, você não tem a nível altura, você não tem não tinha, né, profissionais que atendessem essa criança de forma integral, de forma responsável, de forma técnica. Então, a especificidade técnica nessa área de atendimento infantil é muito séria. No adulto também, mas na parte infantil é seríssima. Então, eu cheguei num ponto de frustração que eu tinha lá o diagnóstico, assim, ultrapassava todas as barreiras para conseguir fazer aquele exame, e quando chegava na hora de, eu não tinha a próxima etapa. Né? Não, e a mãe ficava com angústia, né? Assim, então ela ficava com o diagnóstico fechado, o diagnóstico perfeito, Pronto. Mas e aí, o que eu vou fazer com um filho que tem deficiência auditiva e com esse diagnóstico, né? Qual que seria o próximo passo? E aí, Exatamente. falando da angústia, eu acho que é importante, assim, como a gente está falando para o público, né, leigo e os pais, e de repente até mães que estão grávidas, hoje em dia é lei, né? Hoje em dia não, já há bastante tempo é lei o programa de triagem auditiva neonatal. Então, é um assunto que é cuidado, zelado, né? Virou lei, que todas as crianças que nascem precisam passar pelo processo de triagem auditiva. Uhum. E esse processo, ele não veio do nada, né? Foram muitos estudos, existem o Comusa, né? Que se você, o Joint Committee, mas assim, é mais fácil vocês digitarem Comusa, audição, no Google, vocês vão ver as diretrizes do programa de triagem auditiva neonatal. E aí essa mãe nasce o filho, levam seu filho, fazem o teste da orelhinha, né? Que nós, mais profissionais, chamamos de triagem auditiva. Uhum. Fez lá o exame, passou, falhou, mas ok, falhou. Né? E aí muito se fala da importância desses profissionais no hospital. Olha, falhou, a gente tem que acompanhar essa criança e cuidar para ela ter um diagnóstico fidedigno. Uhum. Né? E aí chegou num pediatra, chegou, enfim, de repente no neuropediatra, ou chegou num otorrino que não, de repente, consegue ter os melhores parâmetros ou os melhores equipamentos ou a melhor expertise profissional para dar continuidade naquele diagnóstico. Uhum. E aí, assim, eu vou até deixar a Dani falar mais dessa parte, mas foi muito gostoso porque eu e a Natália, nós
nos conhecemos no meio acadêmico lá em São Paulo, e na época a gente veio do diagnóstico da audição infantil, e aí assim, tomara que a Doris, né, que foi a nossa Orientadora, nossa mãe paulista, e tudo que a gente sabe é gratidão a ela, né? Todas as broncas, puxadas de orelha, e todo o nosso conhecimento veio dela, a gente é muito grata. Mas a gente sempre foi, assim, muito cobrada por ela. Olha, o programa de triagem, ele precisa ser feito e o diagnóstico tem que ser muito bem feito. E lá no centro que a gente estudava, que é a DERDIC, dava continuidade no processo de reabilitação com a Bias, né? Que a gente brincava com a Bia Novaes, a Bia Mendes, enfim. E elas eram muito sérias também. E aí, quando a gente veio aqui para o Rio, a gente tinha o equipamento do Bera, tinha o PEAT, tinha o conhecimento, mas nós não somos polvos, né? Não conseguia dá abraçar o dar mundo, conta, abraçar o mundo. Então, quando a gente cruzou lá uma amiga nossa em comum que mora em Manaus e já conhecia a Dani desse meio, falou, vocês têm que conhecer a Dani, não é possível. E aí foi um alívio, né? Foi. Natália, porque a gente chegava, os diagnósticos já assim, adapta. E aí eu e Natália olhávamos uma para a cara da outra, não vamos adaptar. E agora? Aí agora a gente vai ligar para o médico que indicou o processo de adaptação. Tá, mas e aí? Esse médico solicitou que fizesse o exame em outro lugar, ele acreditou no laudo, né? E agora? E aí era assim, uma questão pra gente. E aí eu acho que assim, falar um pouquinho aí dessa parte, o que você acha disso, do diagnóstico, enfim. Eu acho que realmente foi do outro lado do espelho, né, estava eu com um diagnóstico, estava lindo lá, bonito, todo perfeitinho. E aí, quando você manda, você não consegue os profissionais que adaptem essa criança de forma adequada. Então, e aí o paciente às vezes voltava para mim e eu observava que, poxa, alguma coisa não tá dando certo ali. Alguma coisa não está casando, né? Porque a adaptação de criança, antes de mais nada, vamos falar o que é um pouquinho da adaptação, né? Quando a gente fala de adaptar uma criança, a gente começou a falar de triagem, né? Então, a Isabela lembrou muito bem, é obrigatório, né? Não é, não fez, é lei, né? Então, tem que fazer. Toda criança nascida no Brasil é obrigatório passar pela triagem auditiva neonatal e que as mães conhecem aí pelo teste da orelhinha. Então, se você estiver grávida assistindo esse episódio, já anota aí na sua caderneta, já cobre do seu pediatra. O pediatra também tem que forçar, porque o paciente é do pediatra, né? A gente entra como colaboradores aí. Então, a criança que não passou na triagem, né, que falhou, ela precisa de atendimento médico especializado. O otorrino tem que ir lá, examinar essa criança, ver se tem algum problema ali no ouvido e depois pedir os exames. Essa criança que foi avaliada, realizou os exames específicos, aí a gente tem uma série de exames, né? E que tem perda, ela precisa passar pelo processo de reabilitação auditiva. E aí, dentro desse processo, entra a seleção da prótese. Depois vocês vão falar melhor sobre isso, melhor do que eu. E aí, adaptar esse aparelho. Então, adaptar não é simplesmente, né, ir lá e pegar e colocar um aparelho. Não é uma coisa fácil. Isso a gente precisa. Não. Um dos objetivos é desmistificar isso. Não é que nem você pegar um óculos e ir lá e colocou o óculos e sai. Não. E não é a compra de um equipamento de algo, é um tratamento. É um tratamento. É um processo de reabilitação. Exatamente. Então, adaptar uma prótese é escolher a melhor, né? Passar por uma seleção. Depois tem. E não é assim, e tem. E para a criança, gente, depois vocês expliquem isso e me respondem essa pergunta, né? Como é que é adaptar uma prótese numa criança? É um processo muito detalhado. Então, a minha frustração, né, voltando ao início, era isso. Eu via que meus pacientes, eles tinham muita dificuldade, né? E eu não via, assim, não tinha como a gente medir muito isso. Então, quando eu encontrei as meninas, eu falei, poxa, beleza, excelente. Primeiro que elas já sabiam do diagnóstico, ou seja, já vinham do diagnóstico, elas tinham condições de pegar um exame meu, que não é um exame simples, e analisar. E ler, né? E ler o gráfico. Não interessa o que eu escrevi lá, elas vão lá no gráfico
e vão ver se tá Não, eu certo. acho legal, Dani, também assim, a gente poder ter esse acesso a você para discutir o caso, né? Porque Tem que muitas ser. vezes a gente não tem esse acesso, E assim, conta daquele paciente nosso em comum, que a gente até atendeu essa semana, em que o paciente estava, enfim, ajustou o aparelho em um outro lugar e a audiometria A gente pegou o do aparelho, ajuste. a gente pegou o aparelho para ver como é que estava o ajuste, não foi. É importante lembrar que na criança, porque assim, no adulto, mesmo assim, às vezes o adulto informa mal, tá? Uhum. Por quê? Porque também não sabe. Agora, na criança, vamos trazer essa consciência, né? Como que uma criança, um bebê, ou uma criança com alguma outra deficiência, Ok. vai dizer se aquele aparelho que foi colocado ali na orelha Tá bom, tá ruim. bom ou tá ruim? Não tem Exatamente. como, gente. Então, se não tiver uma equipe de adaptação de pró, de reabilitação auditiva muito competente, muito engajada e muito pacienciosa. Não, e que a gente faça né? exames para ver que realmente está bom, né? É. Existe a validação hoje para isso, né? Que é uma das partes dessa reabilitação, e a gente vê se realmente aquele aparelho está adequado para aquela pessoa e para aquela perda de audição. Tá, então a criança precisa desse olhar. Não é simplesmente colocar um aparelho e confiar que o computador escolheu certo as medidas de amplificação. Porque as pessoas acham isso, né? Confundem muito. É só colocar um aparelho. Não é isso. Né? É muito difícil. E aí entra esse caso que aconteceu. A gente tem vários pacientes em comum. Então a gente tem vários aí casos. Para contar. E é bom, como você falou, né? A gente tem a possibilidade de discutir. Discutir, maravilhoso. Né? É o famoso que fim levou, né? Assim, e aí, aquele paciente, como é que tá? A gente já fez vários cafés da manhã. É o conceito da equipe multidisciplinar, né? Eu vou além, né? Da equipe interdisciplinar. Porque quando você vai para a questão o multi, cada um continua atuando ali no seu quadrado. A interdisciplinaridade é muito gostoso quando você consegue eticamente encontrar e se cruzar com profissionais que, assim, é gostoso nós, como audiologistas, fonoaudióloga, encontrar um otorrino em que está fazendo um diagnóstico em que nós, profissionais, também podemos fazer e trocar, né? O trabalho, ele é mais do que em conjunto, né? Os pacientes ganham, a gente ganha, né? E assim, flui, né? O objetivo lá de trás da triagem auditiva, a gente consegue enxergar em todo o processo e aí começa a observar que a criança começa a ter um desenvolvimento da linguagem, da comunicação dentro dos padrões que ela merece, né? Então, assim, voltando lá, o porquê a triagem auditiva é obrigatória, porque caso a criança seja TRI, faça o diagnóstico e adapte até os 6 meses, as pesquisas mostram que ela vai ter um desenvolvimento da linguagem e da fala dentro dos padrões de normalidade. Isso. Exatamente igual a uma criança ouvinte. Então, olha a importância, né? Porque muito se fala, fez o teste da orelhinha, passou, falhou. Não, falhou? Ok. Fez o diagnóstico? Tá bem feito? Tá bem feito. E aí? E aí entra a importância das boas práticas no processo da adaptação do aparelho auditivo, né? Não, assim, a gente recebeu, assim, alguns casos, né, que a gente recebe, assim, um encaminhamento médico, né, do médico pedindo para protetização dessa criança, uma audiometria de uma criança de 4 anos, aconteceu um caso, com um Bera. Aí, assim, eu até falei pra mãe, que sorte que você caiu na gente, porque, assim, quando eu olhei aquele Bera, aquela audiometria, aquele encaminhamento médico, e comparação com as características da criança, eu vi que aquilo não estava batendo. Aí a mãe disse assim, a mãe já angustiada, porque ia ter que investir um dinheiro para comprar um aparelho auditivo para criança. Aí eu falei, acalmei o coração. E não é, né, fácil, não é barato. É um investimento alto. Gente. É um investimento de terapia, né? Exatamente. Então não é só a compra do equipamento. Você compra um equipamento e você tem que investir em terapia. Exatamente. Como eu falei, não é simplesmente colocar o aparelho e liberar, né? Não é comercial. Não é comercial. Né? Você tá investindo num processo. E aí eu conversei com essa mãe e disse, olha, eu sei que a realização de um novo Bera também tem um custo alto,
Mas eu não me sinto segura de colocar um aparelho com esses exames que eu tenho hoje. Eu vou encaminhar você para Daniela Capra, a doutora Daniela Capra, e você vai fazer o exame de novo. A mãe falou, sério, mas eu vou precisar de novo, vou ter que pagar de novo outro Bera. E acabou que ela foi fazer e essa menina tinha audição normal. Ou seja, que prejuízos que teria essa criança se eu colocasse um aparelho auditivo super potente na orelha dela, né? Que se eu fosse me basear pela audiometria que ela tinha, pelo Bera que ela tinha, eu ia colocar um aparelho muito potente. Ela teria prejuízos na audição, ou seja, ela perderia a audição por ter um exame não correto, né? Então, assim, é tudo isso que a gente acaba discutindo sempre, uma ajuda a outra. Como tem muitos outros casos que a Dani encaminha pra gente poder colaborar no trabalho dela. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Então, sempre que eu posso, assim, eu vejo a diferença, né? De um trabalho especializado, né? A gente tá focando muito na criança aqui, mas o adulto também precisa, né? É difícil, às vezes, o adulto verbalizar o que tá ruim. Então, mas na criança, a gente tá começando do marco zero, né? Como a Isa falou, né? Até os 6 meses, né? Então, a gente tá começando, assim, tratar a criança no começo da vida dela, os primeiros 6 meses. Então, a gente tem que pensar que o que a gente decide hoje, né, o que foi decidido hoje em termos de diagnóstico e de reabilitação vai impactar a vida toda dessa criança. E a angústia, Dani, assim, troca um pouquinho com a gente a angústia que esses pais chegam. Porque antes de chegar em você, o que esses pais passaram? Tem a questão do convênio, né? Que os pais não entendem e, de repente, até o pediatra não entende, porque ele sabe que tem que fazer o diagnóstico, o melhor diagnóstico é o PEAT, é o Bera, né? Mas dentro desse pedido de PEAT, existe uma bateria de... Posso chamar de protocolo, né? Uma avaliação de testes. Né? E esse pai já passou, de repente, por 1, 2, talvez até 3 Beras. Muito mais, antes de chegar em você. Então, conversa um pouquinho assim. E a angústia que esses pais trazem, né? Trazem. Nas costas. E o problema também que existe dos convênios, que às vezes... remuneram pouco os profissionais e acabam que os profissionais que fazem o PEAT pelo convênio têm milhares de desafios. Né? Eu acho que isso é uma outra pauta que é importante a gente explicar aos pais. Dava um episódio só disso. Mas eu acho que assim, é importante, porque assim, os pais, muitas vezes, quando chegam pra gente já para adaptar e a gente bate o olho e fala, olha, é importante investir num diagnóstico. Adequado. E eles falam, de novo, e assim, às vezes não é nem a questão financeira. Às vezes é o desgaste. O desgaste. Né? E cada um fala uma coisa. A sedação da criança, que às vezes vai ter que passar por uma De novo, poxa, eu tenho criança que fez mês passado, eu tive que repetir. Né? Então, assim, o porquê demora tanto, né, para o que acontece, né? O que acontece nesse meio do caminho? Então, a gente tem aí dois pacientes, 2 tipos de pacientes, né? Aquela criança que falha no teste da orelhinha, né? No teste, no reteste. E quando essa criança dá a sorte, né? De ter um exame feito dentro das boas práticas, né? O que a gente chama de boas práticas? Então, quanto mais informação o exame fornecer, melhor. Então, a gente está falando muito aqui do Bera, do PEAT, mas a gente tem uma bateria, né? E mesmo no Bera, a gente precisa escolher estímulos específicos ali para fazer um bom diagnóstico, né? O que acontece é porque a tecnologia ela vai aumentando, né? Ela vai criando, novos testes são incluídos, são incorporados. E nem tão novos assim, tá, gente? Quando a gente fala de novos testes no Brasil. A gente está falando de novos testes que surgiram lá fora, assim, sei lá, 70, tá? Mas aqui o negócio parece que não progride. Por quê? Porque é trabalhoso, né? Então a gente tem que buscar estímulos que avaliem toda a cóclea, né, que é o órgão auditivo. Então é um exame trabalhoso, é um exame que demanda tempo. Então é um exame que quando está normal é X. Quando não está normal, é 3 vezes X, ou seja, eu preciso incluir novos testes até no meu limite ali do centro cirúrgico, até o limite dos equipamentos que eu tenho no centro cirúrgico. E tudo isso depende do profissional estar formado, bem informado, depende do profissional estar bem remunerado. Exatamente. E qual que é o problema? O plano de saúde, ele não quer saber. Ele
tem lá o código Bera. É isso, né? Esse é o grande problema. A gente não tem outros códigos para todos esses testes. E aí, o pai não consegue entender. Poxa, mas eu já Eu fiz. já fiz. E aí, o paciente chega com exame incompleto. Eu vou dar um exemplo que você vai entender direitinho. Imagina um hemograma. Como você faz um hemograma? Tem lá várias taxas, né? Hemograma, hematócrito, hemoglobina, Leucócitos. plaquetas, leucócitos, tem lá. Todo mundo pega um hemograma, você vai ver, né? Então, o hemograma, fiz um hemograma, tá feito, né? Mas tem vários testezinhos ali dentro do hemograma. Imagina se você faz um hemograma e o plano de saúde só vai liberar ali plaquetas, né? Ou então, assim, eritrócito, sei lá, hemoglobina. Você vai ter só aquela informação. E o que você vai fazer E com o que ela, que eu né? faço com aquilo? Né? Se eu quiser ver se o paciente está com anemia, se o paciente Você tem até tem alguma informação, alteração. mas não tem a completa. Exato. Então, no panorama geral do potencial vocal, né, do Bera, é mais ou menos isso que acontece. Os novos testes, a literatura, os estudos, eles foram evoluindo e foram incluindo outros testes, né? E que o plano não acompanha. Então, o plano vai lá e vai só remunerar o profissional aquele valor. E não interessa se é feito no consultório, se é feito no centro cirúrgico, o trabalho que dá, se durou 40 minutos, se durou 3 horas. Se foi só clique, se foi frequência específica, se teve via aérea, via Ele óssea, quer nada. saber. Então, isso remunera muito mal o profissional. Então, o profissional, complicado. ele vai fazer aquilo, né? Só que o paciente, ele não sabe. O paciente pegou aquele exame, olhou, é Bera, é Bera. Só que não atende, né? Então, a gente tem um Bera feito, muitas vezes feito com anestesia geral, a gente chama de sedação, mas é uma anestesia geral inalatória, né? É uma anestesia leve, monitorada, tudo certinho, mas é um Mas é Com procedimento anestesista. com anestesista, né? Assim, do ponto de vista onde eu acredito, né? Eu estou falando por mim, mas eu acho que o profissional responsável pela segurança do paciente é o anestesiologista. E aí, Dani, só uma das nossas angústias, né? Uma vez, antes da gente conhecer a Dani, e a gente tem o equipamento e tem a expertise, mas não tinha a estrutura, né? A estrutura de... Primeiro que nós não somos médicas, somos audiologistas. Então, a gente precisava acomodar aquela criança para dormir, né? A gente consegue fazer dormindo, mas a criança precisa estar em sono, né? Profundo, para a gente conseguir dar continuidade no Sono exame. profundo e prolongado, né, gente? Porque assim, não é um Exatamente. soninho profundo de Para 10 fechar minutos. o diagnóstico bem feito. Né? Assim, no mínimo, para a criança, 1 hora, assim. Pois é. E aí, Normal. a gente, enfim, tentando fechar parceria com uma clínica. Mas a gente fecha parceria com vocês, mas já que vocês sabem fazer o PEAT, esse é o nosso problema. Vocês fazem o PEAT? Gente, olha, a gente faz, mas precisa, assim, 2 crianças por turno. Precisa orientar E o olha pai e lá. a mãe, que a criança chegue cansada, amamente, durma, tal, não sei o quê. E aí, nesse lugar, né, que convidou a gente para fazer, a gente tentou ir uma vez, óbvio que não deu certo, né? Não, ainda deixei a criança dormindo com os eletrodos colados, né? Eletrodos criança são ficou- adesivos, né? Que a gente tem que colocar na testa Aham. da E criança. aí pra esses fazer exame. eletrodos estavam conectados ao equipamento. A criança levantou, derrubou para o amplificador, Quebrou tudo. Ou seja, assim, Putz. o gasto, né? Ou E seja, aí, assim, o dono da clínica, Prejuízo. que não era médico, né? Isso aconteceu. Conta, Verdade. conta. conta aí, Nath. Não, eu disse assim, não, a gente não consegue fazer dormir, né? Ele, não, eu tenho um remedinho aqui. A gente, não. Como assim? Não pode. Ele, aqui sou eu que dou o remédio. Então, assim, Aqui ele sou eu. dava, uma pessoa que não é médica, que era o dono da clínica, dava o remédio. Aí pra eu falei, criança dormir. não, a gente nem pensar. E aí ele, só com o médico. Se o médico quiser, nem pensar. E aí a gente botou o pé firme no chão. Aí, coitado, chamou uma médica, otorrino, que era uma clínica popular, assim, que tinha vários outros médicos. outros médicos. E aí atendem. veio a otorrino, assim, mas, né, Morrendo de medo. morrendo de medo, né, do Porque dono. assim, não adianta nada ter. Por que tem um médico? Porque se tiver alguma emergência, o médico tem que entubar a criança. Mas se não tem O tubo, não o adianta. médico tem que garantir uma Se não via tem o aérea. oxímetro. Não, você precisa garantir uma via aérea, passar um laringoscópio, passar um tubo e ambusar.
e botar a criança numa ambulância mais rápido e possível. partir para uma emergência. Então, toda vez que você submete uma criança a um rebaixamento do nível de consciência, seja ele de qual nível, uma criança, um adulto, qualquer pessoa, você tem que ter um local seguro para fazer isso. Né? Então, assim, para mim, o local mais seguro para uma criança é um hospital. Sim. Com certeza. E aí, E um anestesista do coitada, meu lado. veio a médica e falou, tá, me explica, o que tá acontecendo? Essa aí, médica entrou numa furada. furada. E o dono da clínica, não, aquele remedinho Toma aí. que dá, a gente já dava. Aí a médica... Aquele que dá depressão Não, respiratória. mas quem dava? Não, o fulano que fazia o exame. Gente. Aí, mas esse... É uma precariedade, né? mas é esse perigoso. fulano que fazia exame, na época era médico, né? Não sei, vinha de longe. Não, mas ele era fono, mas vinha do Nordeste. Sei lá, não entendi. Não sei quem era a pessoa. Eu enfim. falei, não, mas eu e Natália, a gente não dá. Isso ainda Se para você- aquele paciente que puxou os fios e derrubou Exatamente. o pré-amplificador. Exatamente. E aí, aí a gente virou e falou, olha, se você quer responder por isso, nós não somos médicos, nós fazemos o exame e ele precisa estar nas condições ideais. E aí a médica super acuada, ela era mais nova, assim. Otorrino, né? Otorrino, ela era mais nova, devia estar se formando, assim, já era formada, mas saindo da residência, enfim. Uhum. Aí ela, olha, e aí a gente ficava meio assim, fazendo sinal para ela meio captou aí eu falei, olha, essa criança ela vai precisar entrar em sono prolongado, e aí a médica pegou isso aí e falou, olha, sono prolongado, que não vou responder. E aí a gente saiu de lá, não deu para fazer então. Aí na outra semana, e aí, vocês vêm? Não, olha, Obrigada. não, obrigada. Obrigada de nada. Não quero. Não dá, não Gente, vale a pena. Valeu, obrigada, boa sorte. E aí a gente até explicou para o dono da clínica, olha, esse exame não é um exame fácil. E aí na época, não, mas é porque o plano remunera bem. Eu falei, não, o plano não Impossível. remunera bem. Então, mas Tá, ponto de- que é. A Eu gente falei, sabe. O plano remunera bem se você conseguisse marcar em um turno 10 pacientes, né? Comparado ao valor do que o plano remunera uma audiometria. Mas o plano não remunera bem. Sabe por que ele não remunera bem? Porque você não vai conseguir marcar 10 beras num turno. Você vai conseguir, nessas condições, marcar 2, se Você é não que vai você conseguir vai conseguir 10 fazer. veras bons, né? Assim, um Não é turno. possível. Impossível. Não, sem Possível. sedar, que Sem eu tô sedar, falando. Sem sedar nem pensar. Sem sedar. Ele queria que sem sedar. Então, assim, é muito complicado. E aí, imagina o leigo... Mas sabe por quê? O dono da clínica também, ele fica nessa pressão. Porque o plano de saúde tá lá. Você é credenciado, né? Você tem Tá que aqui, ó. fazer. Tá aqui no nosso contrato, tá aqui, Bera. Você tem que fazer. Então O dono é da isso que clínica, ainda acontecia. mais um dono da clínica que não é médico, que salta horrível. Coitado, Coitado não, né? Enfim, ele tá lá. Então, ele quer resolver o problema dele, né? Só que na hora, lá na frente, quando se der algum problema, se der alguma complicação, quem é responsável? Quem fez, é o médico que estava ali, Exatamente. é o diretor a nossa clínico. ia estar junto também, né? Porque era... Então, exatamente. E aí, a gente não deu certo. Enfim, Mas é só isso. durou uma semana. Imagina. É complicado. É assim, eu nunca, eu sempre, nem na minha época de residência, que eu já comecei ali a trabalhar, a ter os primeiros contatos na residência, né? A gente fazia isso na UF, né? Então, a gente tinha um anestesista, e quando dava, porque era muito difícil, né, gente? Porque isso tudo encarece, não tem jeito. Então, se você quer fazer todo o processo, você tem que arrumar toda organizar tudo isso, que você tem que ter um anestesista bom, que saiba fazer Com criança. certeza. Então, os meus anestesistas estão comigo há 20 E anos. o tempo correndo. E o tempo correndo. Lembra daquela questão que eu falei que a gente tem até 6 meses para já chegar. No 6 meses, fonoaudiólogo. quando você já bateu 3, né? Exatamente. 6 meses aqui para E o nós, tempo né? correndo. O tempo correndo que eu digo, essa criança precisa ser diagnosticada para chegar no processo de adaptação de prótese e estimular essas vias auditivas o mais rápido possível, para poder exatamente. trabalhar a plasticidade cerebral, o tempo certinho. Exatamente. Você falou 6 meses, mas os manuais internacionais agora já coloca 3, Três, né? Mudou, mas no 3. Brasil A gente ainda- colocou 6 porque a gente ainda está patinando no 6 para não. No Brasil. Pra não ficar no tão Brasil, feio. para não Se a ficar. gente está falando em Se a níveis gente está falando em níveis internacionais, internacionais, assim, as crianças têm que estar já com uma proposta terapêutica de reabilitação
com 3 meses. Mas 3 vamos arredondar meses. para 6, para a gente conseguir, né, não deixar ninguém em pânico. Mas é isso. Então, e nisso tudo correndo o tempo, né, gente? Correndo. E aí você tem que lembrar que a criança tem catarro, que a criança gripa, que a criança toma uma vacina, não tem como. Isso tudo vai atrasando. Exatamente. Então, a corrida, a angústia assim, do diagnóstico, né, na minha etapa, é correr contra o tempo. Então, eu tenho que. O diagnóstico tem que ser feito até os 2 meses, né? 2 meses de vida. Supondo que essa criança foi atendida, não passou na Fez a triagem, triagem, falhou, fez a que é o teste, primeiro falhou. grupo. Depois a gente tem um outro segundo grupo que queimou tudo isso aqui, perdeu esse time, né? Ou desenvolveu uma perda depois e vem chegar pra gente aí com 2, 3 anos, que é quando Deveria começar a falar. Exato, deveria começar a falar. E aí começa o dilema, né? Não começa a falar, não fala, não desenvolve a linguagem, no caso, e aí começa uma corrida contra o tempo de novo. Envolve ainda mais outros especialistas médicos, porque vai exatamente. para o neuropediatra, e aí vem para o diagnóstico diferencial, é autista, tem algum outro comportamento. Não, isso que ainda nesse meio tempo tem um monte de vizinho e amigos que dão um monte de pitaco, né? Não, é só preguiça de falar, né? Então, assim, que vai atrasando o diagnóstico todo, né? Então, tem crianças que chegam com 5 anos. Essa menina que chegou com o diagnóstico, que eu depois encaminhei para a Dani para fazer o BERA e estava normal, graças a Deus, ela já estava com 4, 5 anos. Então, assim, nem todo atraso de fala é surdez, e nem toda alteração de linguagem é TEA. Você tem que fazer o diagnóstico, você tem que separar o que é o que dali. E muitas vezes tem coisas juntas. Então, assim, você não pode dizer... porque para uma mãe, assim, para a família, né? É mais acolhedor para ela achar que acreditar no vizinho. Acreditar na sogra. Não, seu marido, meu filho também era assim, puxou o pai. Então, o nosso cérebro, ele não quer ter trabalho, ele quer o mais fácil. Então, o mais fácil é acreditar nisso. E se você tiver várias pessoas falando a mesma coisa, vizinhos, isso acaba virando uma verdade, até que se torne insuportável. E tem a outra coisa também, você falou eu tinha puxado a questão da angústia, que a gente esqueceu, mudou, mas eu acho que é muito importante a gente estar querendo conversar com esses pais, a gente voltar nessa angústia para eles criarem, né, um vínculo, assim, de tentar entender o porquê a gente está aqui, mas tem aquela mãe também que o médico vira e fala, não, olha, eu fiz o exame, tá aqui, não apresentou onda, seu filho tem a perda auditiva, vai protetizar. E aí, alguns pais chegam pra gente e a gente começa assim, tá, né, na amnese, né? E você, acha que? Não, eu acho que meu filho escuta em alguns momentos. E a gente... eu não lembro já acende uma luz vermelha. Eu não lembro se foi nesse caso que a mãe falava assim, ela adora aquela vinheta do... Qual era a novela? Não sei se era do Pantanal, alguma novela dessa aí que tinha uma vinheta legal. O Rei do Gado. Rei do Gado. O pai estava vendo o remake do Rei do Gado no streaming, e aí ela falava, quando o meu marido bota a vinheta do Rei do Gado... Pronto, agora a vinheta do Rei do Gado já tá na minha cabeça, já grudou aqui. A criança, ela olhava. E eu falei, tá, mas você conversou isso com o médico? Então, não, foi tudo tão rápido, tal. Então, assim, o tempo que demanda o atendimento com essa família, com essa criança, porque, assim, os pais, quem convive com a criança, a gente não pode deixar para lá, né? Eu acho que isso faz muita diferença, olhar no olho dos pais, né? Cuidar quando tu tá grávida, né? Os pais, quando estão esperando um filho, tem uma idealização, né? De algo perfeito, assim. E aí, quando chega alguém falando, olha só, tem algo que não está totalmente normal, né? Não tá dentro do planejado, do teu plano, né? Exatamente. Causa esse desconforto nos pais e essa angústia, né? E assim, tu ter profissionais capacitados para conversar sobre isso, porque muitas vezes tu vai cair em algum profissional que não vai saber o que fazer com esse caso. A Isa falou bem o tempo, né? Então, assim, a avaliação, o que a mãe fala, quando eu era residente, né? Eu aprendi isso muito cedo. Então, antes de mais nada, eu falo, o que você acha? Primeira pergunta que eu faço para a mãe. Exatamente. Quando a mãe acha? 99% das mães acertam. Eu sempre falo isso também. Tem 1% que tá assim, fora do... Mas elas sabem. Elas não vão saber o grau, o tipo, o lado. Mas elas vão falar, olha, quando uma mãe fala assim para mim,
Por exemplo, essa semana no consultório, eu atendi uma criança, Teia, né? E a gente sabe que a gente está tendo aí um enorme aumento do número de casos de autismo e a gente recebe crianças para fazer diagnóstico diferencial, porque essas crianças têm vários tipos de perda auditiva, condutiva e até perdas auditivas associadas. Mas eu já estava ali com essa mãe e eu falei assim, sempre pergunto, para tentar definir se é uma questão mais comportamental, se tem alguma questão auditiva. Eu falei, e aí, me diz, o que você acha? O que você sente? Ela olhou para mim e falou, olha, eu acho que ele não ouve. A hora que essa mãe falou isso pra mim, eu assim, jura, por quê? Porque quando ele coloca o celular, eu sinto que ele aperta pra sentir a vibração. Falei, caramba. Ela sabe mais do Ela que... sabe mais do que muito médico. Falei, então, agora o seu caso passou a ser uma... Não que não fosse, mas agora mudou de figura. Aí você escreve na ficha e você vai ali. Porque a gente sabe que uma criança com TEA, talvez a gente não consiga fazer teste comportamental, né? Então, a gente, quando vai fazer diagnóstico, a gente não faz só o BERA. A gente faz uma bateria de teste. Quanto mais teste, melhor. Né? Mas uma criança com TEA, muitas vezes não consegue responder. Ela não tem a interação necessária para responder um teste comportamental. Então, aí, a minha responsabilidade é fazer assim, ó, porque eu tenho que ali, ó, garantir. Então, eu tenho que me virar para entregar exatamente como é. Então, a mãe sabe. Mãe sabe. Mãe ou pai também, né? A gente está falando de mãe, mas o pai também, às vezes, colabora muito nesse quesito. Mãe, mas tem alguns pais super participativos. Por outro lado, às vezes tem uma supervalorização. Não, ele ouve. Criança lá não fala uma palavra, tá com 2 anos e meio, não fala mamã. Não, ele ouve sim. Bate uma porta, ele ouve. Cachorro latindo. O cachorro latindo. Aí também, esse tipo de informação é importante? É um comportamento auditivo. Mas isso não exclui. Né? Então, ouvir barulho não traz, não dá fala, né? Não faz a criança desenvolver fala, E eu sempre linguagem. falo assim, eu não sei porquê, mas eu acho que isso é uma questão social, assim. A pessoa fala, não, meu filho não é surdo. E aí eu acalmo os ânimos e falo, sim, calma. Existem perdas auditivas e graus de surdez, né? Porque tem uma questão... em volta do nome surdo, surdez, que os pais muitas vezes ficam em pânico, né? Meu filho não é surdo, ele escuta, olha, ele escuta a batida da porta, ele escuta, sei lá... quando o pai chega de carro, ele sabe. Quando o pai chega de carro, a buzina. Eu falo, tudo bem, mas existe a perda auditiva de grau leve, moderado, severo e profundo. Então, a gente precisa saber qual é o grau da perda auditiva do seu filho, qual é o tipo da perda auditiva do seu filho, porque ele pode estar com uma perda auditiva por uma questão condutiva. Se é uma secreção, uma otite de repetição, e aí ele não está conseguindo ter... o aporte, né? O aporte de sons de fala. Desenvolver toda a parte de comunicação, linguagem e dar continuidade aí, né? Então, assim, às vezes tem que situar o pai também. E tem o contrário, né? O pai que é lunático e aí você vira e fala, olha, seu filho é surdo, né? E aí a gente, enfim... Essa parte de dar o diagnóstico não deve ser fácil para você. Não, assim, eu vou mudando, né? Então, os pacientes que são meus, né? Os meus pacientes, eu que recebo, eu que faço o primeiro atendimento, eu que conduzo, é mais fácil. Porque a gente tem esse tempo, né? Então, eu chego, os pais chegam ali devastados. E tu cria um vínculo antes, né? De fazer aquilo, tu escuta a história, Eu escuto a história. Tem um momento ali, quando a gente está fazendo o BERA com sono, é uma manhã inteira, né? Então o pai já chega 8 horas da manhã, o pai e a mãe, né, os pais. Aí a mãe fica comigo sentada ali, às vezes horas, né, fazendo a criança dormir. E ali eu tenho muita possibilidade de bater papo, de conversar. Isso é muito bom, né? Então é uma angústia. Nesse momento, quando o paciente é meu, é mais tranquilo do ponto de vista, né? Porque eu já sei até onde eu posso ir, eu sei... Tento, sabe? Eu não sei tudo, logicamente, mas assim, muito cuidado, porque eu estou num momento muito delicado. São crianças que ficaram 3 meses no CTI. São crianças prematuras extremas. É um público muito delicado, é uma família, né? Não é só as crianças, né? E quando o paciente vem de fora, por exemplo, tem um otorrino que me manda. Então, eu sei que esse paciente não é meu. Eu não posso intervir nesse momento. Então, eu devolvo
e entra em contato com o médico. Você não dá o diagnóstico, Não, então. eu Fala. naquele momento, dependendo, né? Na hora ali, 4 horas com a família, no final mas eu evito primeiro, porque naquela hora as emoções estão muito afloradas, né? As pessoas estão muito emocionadas. Então, qualquer coisa que eu fale ali, eu posso passar uma noção errada, eu posso dar uma ideia diferente do que realmente é. Até porque são 3 horas de exame. Eu preciso analisar, né? Preciso ver e botar aquilo no papel, organizar e dar o diagnóstico. Então, eu evito, né? E mesma coisa quando faz com sedação mais ainda, porque aí vem, a criança sai do centro cirúrgico, vem toda aquela cena, né? Da criança voltando para o quarto, e às vezes é um procedimento, a criança chega chateada, né? Então eu evito. Então eu devolvo esse paciente para o médico, né? Então eu já tenho ali os médicos que me encaminham. Agora, quando vem de pediatra, o paciente não é meu, é do pediatra. O que eu tenho feito justamente para evitar a perda? Porque às vezes pega um papel ali, bota no meio da... Não vai nem levar para o pediatra ver. Por mais que eu escreva, olha, é importante o pediatra avaliar, e às vezes o pediatra não tem como informar bem aquela família. Então, o que eu faço? Eu faço uma consulta de devolutiva. Já está incluído, para eu não perder o meu tempo, senão tudo que eu fiz até aqui, perdi. Dani, e eu assim, a minha opinião, que estou um pouco lá mais na ponta, eu acho que isso é importantíssimo. Eu já seja essa consulta de devolutiva, ou seja o tempo que a gente tem que trabalhar esses profissionais que estão encaminhando para o diagnóstico, né? Essa consulta de devolutiva dá mais trabalho, né? Porque às vezes o paciente é de fora, eu atendo gente de fora do Rio, Sim. faço online. É meia horinha, eu falo, gente, olha só, eu preciso explicar o que é esse exame. Eu preciso que vocês tenham um otorrino. Eu preciso que vocês levem para o pediatra. O que vocês querem fazer? O que não pode fazer é pegar esse exame e guardar. Porque senão eu perdi. Vem encaminhado por fono, fisioterapeuta, a criança não está desenvolvendo, e aí o fono que trabalha com linguagem, que não é da área de audiologia, ele também não vai ter o conhecimento que precisa ter. E tudo bem, porque cada um está dentro da sua interdisciplinaridade, né? Cada um no seu quadrado, é normal, ninguém sabe tudo, né? Se a gente estivesse conversando aqui sobre fala e linguagem, eu ia estar lá há 30 anos, sei lá, 20 anos atrás, foi 25, sei lá, quando eu me formei. Mas é muito importante, né? Essa devolutiva para a família. Isso daí, assim, dá mais trabalho, dá muito trabalho. E quando eu vejo que não tem, assim, olha, que o pediatra, não tem ninguém, aí eu falo, gente, então olha só, eu vou dar aqui os primeiros direcionamentos. Porque senão, gente, eu perdi. Aí eu perdi, sabe? Quando você derrota para mim. Porque se chegou na minha mão e eu deixei a peteca cair, não adiantou nada do que eu fiz até agora. Né? Então, por mais eu já tentei de tudo, já colocava lá no e-mail, porque depois da pandemia a gente acabou que normalizou, né? Mandar os laudos todos por e-mail. Então, manda, às vezes são 20, são 30 páginas. Né? Isso também já me dá uma angústia, porque eu já tenho medo do paciente não saber colocar na hora. Mas isso já é problema meu, né? É um problema meu de, né, querer controlar tudo. Então, isso é importante. Por mais que eu coloque lá, olha, esse exame precisa ser avaliado pelo médico que solicitou. Então, quando eu tenho o telefone, aí é uma beleza. Essa coisa de ligar, olha, acabei de fazer um exame de um paciente seu, vou te mandar o link para você baixar os arquivos do Dropbox, porque tá lá, vê. Se você tiver dúvida, me liga. Porque é isso, gente, essa né? troca é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é laringologista. Ela tem um paciente que tem um atraso de fala. Ela me encaminhou. Às vezes ela pode não ter a familiaridade. Mesma coisa eu sou otorrino, entendo de voz? Entendo, mas assim, eu não tenho a especificidade, a expertise de uma paciente, de uma colega que só faz voz. Ok, eu escolhi isso. Com certeza. Né? Então, eu ligo para ela e falo, amiga, faz isso. Às vezes o negócio é tão complexo, melhor você fazer. Olha, eu vou caminhar esse paciente, você continua daí, beleza, tudo bem. E essa troca saudável, acho que para o paciente é a melhor coisa que tem. E aí, assim, a gente se depara fez o diagnóstico, né? Você deu a devolutiva, chegou na mão do médico que solicitou, e aí? E aí a gente cai num buraco que, assim, a minha bandeira hoje, eu acho que eu vou até olhar para a câmera. Olha isso aí. Processo de adaptação de prótese auditiva não é comercial.
pelo amor de Deus, quem Não é que nem vender uma geladeira. Não, porque assim, Tá? existe sim a parte comercial de as marcas de aparelho auditivo, quais as melhores, quem está à frente, a questão do custo, que é importante sim, mas, gente, não é igual comprar uma geladeira. Não é que nem comprar um fone de ouvido, né? Não, não, e até digo que talvez, assim, fone de ouvido, né? Você tem aquelas marcas, né? Sei lá, JBL, Bose. Jabra, Bose. Bose, sei lá, sei. Apple, que a qualidade sonora é muito melhor, né? Como é da nossa área, a gente sabe. Uhum. E aí você vai comprar um fone, sei lá, na Casa e Vídeo, não é igual, né? Uhum. Então, assim, tem a tecnologia que influencia sim, né? Mas na hora que o otorrino, o pediatra, chegou com laudo e falou: olha, tem uma perda auditiva considerável. Hoje já se orienta a adaptar perdas leves, levinhas. Eu acho que isso pode ser até um papo Discretas, né? Hoje a gente fez Discretas. passeou, né? Pois é. Mas o De um ideal a gente vai falar só sobre isso. Só sobre né? perdas As leves, perdas unilaterais, É exatamente. papo gostoso assim de 5 horas. E aí trazer um convidado também que tenha angústia nessa... Convidem, né? Mandem aí, quando vocês estiverem assistindo esse podcast, por favor, coloquem os seus convidados, quem vocês gostariam de assistir. A gente vai correr atrás, né? Conta aí pra gente. Pois é. E aí, assim, faz parte, mas não é comercial. Não é comercial. E eu acho... Não deveria ser. Não deveria ser. E eu acho que isso também é uma responsabilidade dos profissionais que recebem esse exame. Porque existe as boas práticas do processo de adaptação da prótese auditiva, né? E eu queria conversar com vocês também, até a Natália, e a opinião de vocês. Vocês acham que quem encaminha esse paciente para adaptar uma prótese auditiva, e que é muito comum em alguns lugares que comercializam a prótese, ou que a gente nem gosta de falar que a gente comercializa, a gente se intitula que tem um centro de saúde auditiva, mas não deixa de ser comercial, então não vou ser hipócrita, né? Se quem encaminha, ele tem responsabilidade no lugar que está encaminhando e se esse lugar está dentro das boas práticas. Porque a gente tem os nossos conselhos, né? Os conselhos profissionais. De classe, inclusive, tem um livreto do conselho só falando quais são as boas práticas. É claro que o pai, a mãe, o idoso que vai adaptar ele, é muito difícil ele ter conhecimento a esse livreto, né? Quem tem que ter o conhecimento é o próprio profissional que adapta. Mas se vocês acham que quem encaminha, ele tem uma corresponsabilidade para esse processo estar dentro das boas práticas, né? O que me parece muito assim, que quando há o encaminhamento, assim, o médico, o pediatra, o otorrino recebeu o paciente com perda de audição. Encaminhou. Parece que assim, que bom, me livrei dessa bomba. Toma. Passei para lá. Então, assim, me parece muito isso. Mas tem que ter um retorno, né? Tem que ter um acompanhamento. Então, quando eu falei no começo, que bom que a gente se encontrou. Mas não, que bom que a gente encontrou profissionais otorrinos, pediatras, que a gente tem esse vínculo também, essa troca, porque quem vai se favorecer é o paciente. Eu acho assim, a tua pergunta foi ótima. Quando o otorrino escreve ali, solicito teste de prótese. Geralmente, passei a base para você. Agora resolvi o problema. O meu problema, né? O meu. Mas a responsabilidade de quem indica é total. Eu estou indicando. Quando você indica qualquer profissional, até um pintor para tua casa, eu vou lá e indico o meu pintor para você. O pintor vai lá e faz tudo errado. Eu vou ficar feliz? Você falar, poxa, Dani, você me indicou um pintor, foi tudo errado, já pipocou tudo, estufou. Eu vou ficar chateada. Imagina se eu indico. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E eu estou dizendo assim, se eu indico mal e se a próxima etapa não faz o que tem que fazer, o que eu fiz até agora, eu perdi. Eu perdi. Foi derrota. Mas derrota assim, minha. Essa é uma curiosidade minha. O que é falta de conhecimento
do otorrino sobre o que seriam as boas práticas do processo de adaptação de prótese auditiva. E aí Otorrino, entra pediatra, otorrino, pediatra, neuropediatra. neuro, fono, físio, enfim, né? Até fono mesmo, Até né? fono mesmo, até eles não sabem. fonoaudiólogo mesmo, que não é o audiologista, que é o fono que está trabalhando na linguagem da criança e ela não está conseguindo evoluir. E aí vira uma angústia dela, coitada, que fala: olha, vai para o diagnóstico, e aí, opa, é por isso que ele não está evoluindo, ele tem uma perda auditiva. Só que aí devolveu para ela esse exame, né? E aí, olha, agora é prótese. Às vezes o fonoaudiólogo também não tem esse conhecimento Gente, é do uma que área é muito as boas vasta, práticas, né? né? Mas assim, o porquê não se fala tanto nisso? Não, mas a E gente vai falar agora. vamos. Agora a gente vai falar. E assim, A gente precisa informar, gente, porque enquanto a gente ficar botando esse paninho quente, assim, enquanto a gente não criar esse desconforto, Exatamente. né? A gente tá assim, falando de uma coisa a gente fala isso, eu não quero ser a única apocalíptica. apocalíptica que tem toda a parafernália para adaptar. Não, mas existe a boa prática, até porque, assim, se você for conversar sobre, e aí, gosta de usar a prótese auditiva, sair fazendo uma pesquisa popular, muitos vão falar: é horrível, Comprei e faz deixei na barulho, gaveta. comprou e quem usa é a gaveta. Isso é um reflexo Das más das más práticas. Então, É simples assim. simples É assim. simples Então, assim. assim, Essa fama, né? Todo mundo tem um parente que já comprou uma prótese Exatamente, auditiva e não e não usou. conseguiu usar porque E fez assim, barulho, porque apita, que me entristece, me deixa envergonhada, não me dá orgulho. Frustrada. E é aí que a gente tenta assim: olha, nós não somos um comércio. A gente trabalha com saúde, estudou né? muito. A Saúde área auditiva. é saúde. Não é só vender, gente. Não A é. Isabela começou... Não dá para fazer cotação e botar isso numa planilha do Excel e medir Isabela... só assim: olha, esse aqui tem 64 canais, esse aqui tem 32. Não é a equação não vai fechar. Você tem que botar... Esquece tudo isso. Eu falo para o paciente: olha, esquece isso. Esquece. Escolhe o profissional. A prótese é importante? Mas se você tiver um bom profissional adaptando uma prótese, mesmo que seja básica, já vai ser muito melhor do que se você pegar uma prótese topíssima, aquela mega blaster, super, com um profissional que não sabe. Você não vai funcionar para você. É preferível, escolhe o profissional. Não, deixa eu só falar. A Isabela começou o podcast falando de um caso que a gente atendeu essa semana e a gente acabou não concluindo. E, na realidade, esse caso foi um paciente de 5 anos, paciente da Dani, e ele colocou o aparelho em outro lugar, enfim, por algumas questões, e aí o paciente não estava tendo uma evolução legal, e aí o paciente chegou pra gente. E evolução legal não, tava tendo evolução nenhuma. 5 anos não. Acho que ele tem 5 anos. Um pouquinho menos, uns 4 e pouquinho. E aí, quando a gente colocou os aparelhos auditivos dele no software, para ver como que estavam esses aparelhos, como que estavam protetizados, quando a gente se deparou, a audiometria, ou seja, o exame auditivo dele estava colocado errado. Então, era um paciente que tem uma perda severa profunda. XXX, e estava colocado e estava lá, leve e moderado. Ou seja, esse aparelho não estava amplificando nada para essa criança, não estava fazendo... E aí, volta a mãe para mim, porque esse paciente é meu, olha, não tá dando certo. Eu falei, gente... E aí te responsabiliza, porque você que indicou botar aparelho auditivo. A corresponsabilidade. Exatamente. Porque fui eu que indiquei. Mas assim, não foi exatamente como eu indiquei, mas eu tive que resolver. Então eu falei, olha, temos um problema aqui, eu vou ter que abrir o jogo. Vou falar francamente. Chegou um momento que eu falei, olha, é assim, eu preciso situar. Aí eu coloquei os pingos nos is, falei, olha, se não for assim, eu não tenho para onde correr. E aí, as meninas foram lá e resolveram e deram uma clareada. E foi assim, o que acontece? Essa paciente que faz parte, por isso que é importante a gente falar, né? Ela já tinha ido a gente tinha mostrado todas as possibilidades, valores, enfim, do tratamento de reabilitação, valores do produto, né? Que não é só uma tecnologia. Fuja dos lugares que olha, este tipo de perda auditiva só serve este aparelho. Não, assim, fuja disso. A gente tem várias possibilidades de tecnologia que têm que ser apresentadas e avaliar junto com o paciente qual é o melhor para ele. Então, eu sempre digo, não sou eu que escolho para você a tecnologia. Eu dou o caminho. Quem escolhe é o paciente ou a família do paciente. E aí, enfim,
E aí, essa pessoa, enfim, começou a procurar outros lugares, outros valores, enfim, adquiriu o aparelho em outro lugar. Não sei se foi por conta de custo, não sei se foi por conta de ser mais próximo da casa dela, não sei se foi por conta de recomendação de amigo. Enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ela foi em um lugar em que não tinha o conhecimento necessário para se adaptar a uma criança. Crianças. E aí, assim, ela perdeu um ano. Hum. No final. Então, foi uma derrota. Eu corri, porque essa família já tinha passado por uma experiência, já estava rodando, né, gente? Então eu corri, eu fiz o diagnóstico, a criança demorou 1 ano pra gente acertar. Eu perdi. E aí a Dani também Perdi sem tem a ter tido, angústia dela. sem culpa. E Mas aí perdi, porque a responsabilidade é minha. Eu perdi. E você também teve a angústia assim, poxa, Isa, ela foi em você e escolheu em outro lugar. E aí eu tô martelando, tipo, volta lá porque eu confio nas meninas. Porque também tem essa angústia do médico de falar, olha, eu não tenho... é um parceiro meu de reabilitação. Sim, de confiança. Ponto. Se eu tivesse que fazer no meu filho, exatamente, eu iria fazer com você, não interessa. Meu filho tivesse que fazer né? É confiança. Mas assim, fazer com... Eu acho confiança que não é no profissional. na gente. Assim, só. No trabalho no que você lugar executa. que faz as boas práticas. Uhum. Ponto. Procure, né? Ponto. Tem que ter um lugar que faça as boas práticas. E aí a gente entra na questão. Tem. Aí Então, é um outro problema. Que o paciente não sabe aonde é. E nem sabe o que são as boas Não práticas, sabe na realidade. A gente vai tentar durante E aí esses entra episódios. a responsabilidade do encaminhamento médico. Eu acho que assim, a gente precisa falar com os nossos colegas, não só médico, fonoaudiólogo, pediatras, neonatologistas, A aquela pessoa que faz geriatras, clínicos. Entendeu? Então, assim, mas eu não sei o que é a boa prática. Né? Eu acho que a gente pode até divulgar nos nossos canais de Instagram. Mas hoje livreto. tem tanta forma de, né? A pessoa não sabe, mas Google, assim, a gente pode procurar. Liga pra gente, eu atendo. O WhatsApp, gente, hoje carinho. com rede social, você faz um monte de coisa. Precisa ter o equipamento certo, precisa ter o profissional capacitado para atender criança, precisa ter o profissional que tenha estrutura para fazer o acompanhamento auditivo, né? Porque se for de outra cidade, o profissional que adapta para auditivo, ele tem responsabilidade, sim, de dar seguimento. E se for uma perda que vai evoluir e piorar, e que depois tem que ser um caso de indicação de implante coclear. Exato. Né? Que foi a sua angústia desse paciente, né? Porque ele chegou na gente limite, né? Com 1 ano. E aí a Natália falou, meu Deus, e agora? Será que já não evoluiu? Aí conta da sua angústia. O Bera já estava antigo, já tinha mais de 1 ano, né, feito. Eu falei, Isabela, será que realmente essa é a audiometria? E a gente explicou para a mãe, olha, a gente vai ajustar o aparelho com esse exame, baseado neste exame. E vamos observar. E aí a gente falou, olha só, a partir de hoje, é você observar o comportamento auditivo do seu filho. Fazer a terapia, né, que ela já fazia, porque não é só isso, né, então a terapeuta também, a gente espera que ela contribua dessa forma, vendo como a criança está reagindo, como que a criança está evoluindo aí no dia a dia, e reavaliar, né, gente? Porque é isso também, né, é um processo, então às vezes você precisa seguir e ver como essa criança está evoluindo a parte auditiva, porque pode progredir, né, então não é, tchau, acabou. Não, você vai conviver. É um tratamento para se fechar. É saúde auditiva, é um processo. Né? Então não é pontual, né? Não é tipo assim, vou lá, faço, acabou, tchau. Não, não é só um exame, não é só compra de um equipamento, de um aparelho auditivo, não é. É um processo de tratamento. É isso aí. Reabilitação. Meninas, olha. Foi muito bom. Foi muito bom. Estou muito feliz. Foi muito legal. Saiu finalmente, mas é sempre assim, né? Quando tem carinho. Aí. Então, esse é só o primeiro episódio. A gente vai ter aí muitos outros. Então, Isa, com você para se despedir dos amigos aí que estão ouvindo a gente. Pois é, eu tô muito feliz. Foi muito gostoso o bate-papo. Tô me sentindo, assim, super à vontade. Estava um pouco nervosa. Quem não fica, né? Borboletas no estômago. Por mais que eu seja, assim, desinibida, né? Quem me conhece sabe que eu sou desinibida, mas
câmeras e Microfone, seu fone. e ainda querendo ficar bonita, né? No Você já é vídeo. bonita, amor. Você já é mais bonita. Enfim, mas eu tô muito feliz. Eu acho que quem for assistir, se a gente mudar aí, seja os nossos colegas profissionais, ou acalentar um pouquinho e dar uma direção para qualquer. Uma família só já tá Uma valendo. família já tá valendo. E isso aqui é um podcast terapêutico. Terapêutico. A gente né? tá fazendo autoterapia, né? Autoterapia e o objetivo você fala, eu te esse. escuto. O objetivo eu acho que é esse, gente. Projeto Isso, é Escutar terapia. virou um tema. Exato, fala que eu te escuto, né? Fala. Isso aí. E a gente vai tentar conversar, chamar convidados, né? vai Que ser, vai também. ser legal. Tomara que as pessoas aceitem, né? Tomara aceitar, a gente Vamos pula. A aceitar, gente, isso aí. a gente fala lá mesmo. Você vê, A gente fala, a gente achou que não ia ter assunto. Eu, Uma tá hora bom. e meia. De Daqui a conversa. pouco o pessoal já deu, pode parar. Nath, é. se despede do pessoal. Então é isso, a gente está muito feliz, a gente estava muito ansiosa e nervosa, né, antes de entrar aqui, mas foi maravilhoso, né? Foi, a gente foi só bom. tem a agradecer a Dani, Isabela, e que A seja o Andressa, primeiro de que tá ali, muitos. Ó, tem uma pessoa ali atrás, ó, nos fazendo filmando. fotografando, Isso, porque senão, né, a é. gente esquece. E que seja o primeiro de muitos e que esse projeto vá muito para frente, ajude muita gente. É isso aí. Se puder ajudar uma famíliazinha, assim. Isso Às vezes, aí. quando eu comecei o Instagram, eu falava isso, né? E quanta gente a gente consegue ajudar, né? Então, até o próximo episódio. Até o Pessoal da próximo. equipe, obrigada. Obrigada. Estamos aqui felizes e até o episódio número 2. Isso aí. Foi.